Olá, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre burnout. Já ouviu falar sobre esse tema? Burnout, ele é um estresse crônico causado por uma questão de atividade laboral, né? Relacionado ao trabalho. Os fatores estressores são relacionados ao trabalho. E desde janeiro desse ano, de 1º de janeiro de 2022, a OMS oficializou o burnout como uma doença ocupacional. Se a empresa for acionada judicialmente, for comprovado que a pessoa está com burnout, a empresa tem aí alguma indenização para pagar para esse colaborador. Mas quais são as causas do burnout, né? O que causa de fato? Que fatores são esses? A gente tem algumas possibilidades, né? Grande parte aí das causas acontece relacionada à sobrecarga de trabalho, né? A um ambiente tóxico de trabalho também, a um líder às vezes muito opressor, então a dificuldades de relacionamento com o gestor, a dificuldade de relacionamento com alguém da equipe, né? A própria questão do reconhecimento no ambiente de trabalho, às vezes a falta de autonomia da pessoa fazer aquilo que ela deve fazer, que está determinado no seu cargo, né? Autonomia relacionada ao cargo mesmo, não quero dizer aqui a autonomia relacionada a qualquer coisa dentro da organização, mas o nível de autonomia que ela tem dentro do cargo dela, isso pode ser sim um fator estressor e que pode estar relacionado a um sofrimento, né? Muito grande, a um esgotamento emocional muito grande, que é o burnout. O que a gente tem percebido muito também é que acontece que às vezes a própria organização ela não traz para o colaborador, não dá para ele uma estabilidade, né? O colaborador ele se sente muito instável no trabalho, percebe que a qualquer momento qualquer coisa ruim pode acontecer e isso tudo pode ter outros movimentos também, outros desdobramentos emocionalmente para esse profissional, né? Para esse colaborador. Além do que, com esse ritmo acelerado que a gente está aí da informação, das mudanças que vem acontecendo, isso tudo também acaba promovendo, às vezes contribuindo para que a empresa também exija desse profissional uma capacidade de adaptação muito maior do que talvez ele consiga ter naquele momento. Né? Então, essas pressões por um desenvolvimento constante, contínuo a todo tempo, né? Em paralelo aí a todas as mudanças e transformações que o mundo do trabalho está recebendo, né? Tá sendo impactado, isso acaba de alguma forma contribuindo, pode, né? Acabar de alguma forma contribuindo também para a síndrome de burnout, né? Para esse colaborador sentir isso no corpo, sentir isso na mente, né? E a gente vai ver algumas coisas, alguns desdobramentos disso também. Mas uma coisa importante para ser caracterizado síndrome de burnout, existem 3 fatores, né? 3 dimensões que não podem ser descartadas. Essas 3 elas precisam estar juntas, são 3 características, né? Daquele profissional ali para realmente categorizar, para realmente diagnosticar que seja burnout, tá? A primeira característica, né, a primeira dimensão que a gente tem como uma definição, né, para caracterizar a síndrome de burnout é a exaustão emocional. O colaborador se sente esgotado emocionalmente, ele sente que a sua energia está em declínio, ele já não consegue mais render o que ele rendia no trabalho, né? Ele percebe que ele não se sente mais capaz de fazer aquilo ali do jeito que tem que ser feito, porque ele está muito cansado, muito desgastado, muito fatigado, sabe? Emocionalmente falando. É um sentimento de desgaste muito grande. Ele percebe que aquilo que o trabalho dele, ou a empresa, o próprio cargo dele está exigindo dele, ele não tem mais condições de cumprir, de atender aquela expectativa, né? Então, exaustão emocional é o primeiro ponto que a gente precisa observar quando a pessoa demonstra algum estresse crônico, né? Ou algum sintoma, alguma questão relacionada a isso. E claro, quem vai diagnosticar isso
é o profissional habilitado para isso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ele também, tá bom? Bom, o segundo ponto aqui é o cinismo ou despersonalização. Então, é mais uma dimensão, uma característica que a gente pode verificar em pessoas que têm, que são diagnosticadas com a síndrome de burnout. Precisa ter essa característica também, tá? E essa despersonalização tem relação com comportamentos de hostilidade com relação às pessoas com quem essa pessoa trabalha. É um distanciamento muito emocional, um distanciamento social também dessas pessoas, uma indiferença com elas, né? A pessoa não se preocupa mais com o seu colega de trabalho, às vezes nem com a pessoa que ela está atendendo. Então ela está é como se ela estivesse se distanciando mesmo das outras pessoas, né? Essa despersonalização, esse cinismo é muito voltado para essa linha. Uma irritabilidade muito grande com o outro também. E aí, o terceiro ponto é a ineficiência. Então, a pessoa que tem a síndrome de burnout também tem essa característica que ela não se percebe mais capaz de fazer aquele trabalho que ela estava fazendo até o momento. Tem muita relação com a autoeficácia. A autoeficácia é esse olhar para ela, sua própria autoavaliação no sentido de se perceber capaz de fazer alguma coisa. Então ela não se sente mais capaz de fazer as coisas, ela não sente que ela está tendo utilidade naquele ambiente ali, que ela está sendo útil, que ela está sendo uma promotora fazendo algo diferente, que ela está produzindo, que ela está ajudando a empresa de alguma forma. Então ela não se sente capaz e nesse sentido ela também não vê perspectivas de crescimento para ela não enxerga na carreira dela uma possibilidade de crescimento dentro daquela organização. Ela está muito insatisfeita com o trabalho, muito insatisfeita com ela e ela não consegue mais olhar para aquele trabalho como algo que gere prazer, Então, o cinismo ou a despersonalização, seria um ponto, a exaustão emocional e a ineficácia. Essas três características têm que estar presentes como sintomas desse profissional que está diagnosticado com síndrome de burnout. Caso ele não esteja presente, com certeza o diagnóstico não será síndrome de burnout. Então, isso a gente precisa ter essa separação e essa clareza muito grande também. Então, portanto, o burnout ele não pode ser confundido com outros tipos de estresse. A gente pode ter estresse crônicos, estresse de ajustamento, enfim, ou uma série de situações relacionadas ao estresse, de doenças relacionadas ao estresse, de transtornos relacionados ao estresse. Mas o burnout ele não pode ser confundido porque ele é relacionado especificamente com o ambiente de trabalho, com o ambiente, com o trabalho, enfim, com a atividade laboral de uma forma geral, tá? É relacionada ao trabalho. Existem outros tipos de estresse que trazem o trabalho também como um evento estressor, como um fator estressor, mas que não é só o trabalho que gera o transtorno, que gera o sofrimento. Então, não é burnout. Burnout é o estresse relacionado ao trabalho e ele precisa ter essas três características: a exaustão emocional, que esse cansaço muito grande, essa fadiga e tudo aquilo que a gente já falou aqui, exaustão emocional, cinismo ou despersonalização, e por último, essa questão da ineficácia, de não se sentir capaz, de fazer aquilo que tem que ser feito, de não ver possibilidades de desenvolvimento na sua carreira, ele não consegue mais enxergar isso. Isso é burnout. E de novo, a pessoa que tem algum outro tipo de estresse pode ser relacionado a algum evento estressor fora do trabalho, como uma doença, uma separação, o luto pela morte de alguém, uma situação de relacionamento familiar, às vezes um problema com um filho, Várias situações podem trazer estresse e esse estresse vai chegar num nível tão alto que a pessoa não vai conseguir administrar tão bem e aí ela começa a adoecer. E, gente, estresse é uma coisa que todos nós temos, todos nós precisamos dele, inclusive para agir e reagir no mundo, para que a gente, inclusive para nossa sobrevivência,
mas quando ele passa do nível bom, ele começa a ficar ruim e a gente começa a adoecer. Ele tem um nível que é positivo. A partir do momento que ele gira, né, que ele vira essa chave, ele começa a adoecer. Então nós precisamos estar atentos sempre a isso. Todos nós então temos estresse. As causas do estresse que adoece, né, daquele estresse que se transforma num transtorno de estresse, que é uma doença, elas podem ser de várias fontes, vir de várias fontes. Agora, o burnout especificamente é um estresse crônico relacionado ao ambiente de trabalho, relacionado ao trabalho, tá bom? Isso é bem importante a gente deixar bem claro aqui. Até porque as pessoas confundem muito, né? O estresse e o burnout. Então, são duas coisas diferentes. Tá? Só que, claro, além dessas 3 características que a gente já falou ali do burnout, né? Exaustão emocional, despersonalização, o cinismo e a ineficácia, ineficiência. Além dessas 3 características, o burnout também tem outros sintomas e outras doenças físicas que são relacionados a ele. Então a pessoa pode sofrer de enxaqueca, ela pode ter problemas gastrointestinais, né, problemas digestivos, ela pode ter problemas de pele, dermatológicos, enfim, ela pode ter uma série de situações, inclusive de problemas cardíacos. Acontece às vezes da pessoa passar mal e levar para o hospital, achar que ela está tendo um problema, né, cardíaco ali, um derrame, né, um infarto, e na verdade o problema dela é o estresse. E às vezes a pessoa vai identificar que é o estresse relacionado ao trabalho. Às vezes pode ser outro tipo de estresse. Por isso é importante aquelas 3 características ali que são muito específicas de burnout. E elas precisam estar presentes para realmente ser diagnosticado o burnout, tá? Então isso é fundamental. Essas outras características, os outros sintomas, eles acabam sendo também muito semelhantes a outros tipos de transtornos de estresse. E aí a gente tem um outro tipo de sintoma que são os sintomas emocionais. Eu falei para vocês os fisiológicos, mas a gente também tem os sintomas emocionais do burnout, que está relacionado à forma como ele se vê, né? Então a baixa autoestima, né? Essa questão da própria ineficácia mesmo, da incapacidade de se sentir incompetente, né? Da insatisfação com o trabalho, né? Da vontade de não sair de casa, às vezes tem uma relação com depressão também, ansiedade, né? Crises de ansiedade também tem relação com o burnout, esse distanciamento das pessoas, o distanciamento emocional de uma forma geral também, né? Então isso tudo está relacionado à questão de sintomas emocionais relacionados ao burnout, mas que também pode ser relacionado a outro tipo de estresse, tá? Mas aqui no burnout a pessoa também pode apresentar esses sintomas, né? Essa tristeza, essa solidão, enfim, todas essas questões emocionais mesmo que acabam gerando aí em torno dessa doença, né? Dessa síndrome. E claro, além da apatia, né? De ficar muito hostil com as pessoas, essa irritabilidade, então isso também acaba sendo características, sintomas aí que são apresentados, né, podem ser relacionados ao burnout. E além disso, a gente tem uma terceira categoria de sintomas e doenças que são os comportamentais, né, são sintomas comportamentais também que acontecem. Então, quais são esses sintomas comportamentais? Absenteísmo é um sintoma comportamental, né? A pessoa começa a faltar no trabalho ou ela realmente se afasta por uma questão médica mesmo, né? O médico vai lá dar o atestado porque a pessoa não está bem. Às vezes o atestado ele não vem como burnout, ele vem com às vezes um outro tipo de sintoma, outro problema que pode ser fisiológico inclusive, mas o comportamento, né? Essa questão do absenteísmo ele acaba sendo um sintoma do burnout, também pode estar relacionado ao burnout. A queda da produtividade, a pessoa se coloca mais em comportamento de risco, né? Ela não tem mais noção muito das coisas, ela não quer, na verdade, né? Ela fica indiferente a muitas coisas que acontecem ali na organização. Ela pode
abandonar o trabalho, ela podem acontecer conflitos dentro do próprio ambiente de trabalho com os colegas, com o próprio gestor, às vezes até com pessoas de outros departamentos. Então ela começa a apresentar comportamentos assim um pouquinho diferentes daquilo que normalmente ela tinha, né? Então isso são informações, são sintomas que quem está dentro do ambiente de trabalho ali, com esse olhar atento às pessoas, consegue fazer essa observação, entender que, opa, tem alguma coisa acontecendo ali, vamos investigar, vamos ver o que é. Pode ser burnout? Pode não ser? Também pode, porque pode ser um outro problema também. Por isso a importância do diagnóstico pela pessoa correta, tá? Então são algumas possibilidades. Além disso, como sintomas comportamentais, a gente também pode trazer aqui o abuso de álcool, drogas, né? Então a pessoa simplesmente começa a ingerir frequentemente álcool, né? Ou utilizar frequentemente a droga, e isso acaba tendo uma repercussão também na saúde física dela, além da saúde mental. Tá? Então, esses aqui são as 3 categorias, né, de sintomas e doenças que podem ser relacionadas ao burnout. São fisiológicas, emocionais e comportamentais. Bom, e como tratar, né? O que fazer nesse caso se a pessoa tem algum problema, ela não está bem? Geralmente, ela por conta própria, porque isso acaba somatizando de alguma outra forma, né? Vai para alguma parte do corpo, vai doer alguma parte, né? É muito natural que isso aconteça, ou a pessoa vai procurar um médico especialista em alguma área específica lá para dizer que está doendo o estômago, né, ou está doendo a cabeça, ou ela vai perceber que ela precisa de ajuda psicológica, psiquiátrica, né? O profissional habilitado para realmente fazer o diagnóstico de burnout, né, entender todas essas possibilidades do diagnóstico diferencial, conhecer, né, que conhece bem essa doença, é o psiquiatra e o psicólogo, né? São os 2 profissionais que estão habilitados e são especialistas nessas questões da nossa mente. Então, são os mais habilitados para isso. Acontece que, às vezes, a pessoa vai, por exemplo, num cardiologista e ele faz todos os exames, faz uma anamnese boa, faz todos os exames e realmente lá no final a pessoa não tem nada fisiológica. Ela tem sintomas, mas ela não tem uma doença fisiológica, né? O coração não tá com nenhum problema, não tem nenhuma veia entupida, né? Nenhuma artéria que não tá legal, que tá obstruída. Não, e aí o próprio especialista, ele encaminha, porque como ele faz uma entrevista inicial também, claro, ele precisa primeiro verificar aquilo que ele consegue observar com os exames. Não deu nada, ele entendeu que pode ser uma questão emocional e ele mesmo às vezes encaminha para um psiquiatra ou para um psicólogo. E aí é nesse momento que esse profissional acaba diagnosticando a síndrome de burnout, né? Ou algum outro problema, mas como a gente está falando disso, às vezes é muito provável, né, que o próprio diagnóstico venha então do psiquiatra ou do psicólogo, e aí tem todo um tratamento pela frente. Esse tratamento ele pode ser medicamentoso ou ele pode ser só a terapia, ou ele pode ser a combinação dos 2, então medicação e psicoterapia. Lembrando que o psicólogo ele não pode receitar nenhum medicamento, quem receita medicamento é o psiquiatra, tá? Mas ele faz toda uma parte muito importante aí desse processo também. A medicação ela é super importante porque ela pode ajudar a reduzir os sintomas. Reduzindo os sintomas, a pessoa consegue trabalhar, né, o comportamento dela, a trabalhar essas questões do estresse, do manejo do estresse daí na terapia. Então, ela trabalha a causa na terapia e a medicação ela acaba vindo como coadjuvante aí para reduzir os sintomas. Mas nem sempre a gente precisa da combinação dos 2. Às vezes um ou outro já pode resolver o problema, né? Principalmente quando a gente fala da terapia que vai ali na causa mesmo, né? Onde está acontecendo. E acontece, infelizmente, de situações que, como o burnout ele não é uma doença só do indivíduo, né? Como a gente falou, ele é uma doença, é um transtorno, uma síndrome relacionada ao trabalho. Então,
existem algumas coisas que nós precisamos olhar para dentro da nossa organização para receber essa pessoa de novo quando ela voltar para o trabalho normalmente. Às vezes ela nem se afasta do trabalho, às vezes ela já continua trabalhando, mas ali em muito sofrimento, tá? Mas essa pessoa vai precisar, em algum momento, ela retorna para o trabalho, ou se ela perceber que não tem condições de retornar ao trabalho, muitas vezes ela acaba pedindo demissão. Ou ela acaba, conversando com a empresa para ela fazer o desligamento, fazer a demissão mesmo e ela buscar uma outra oportunidade. Porque pode ser que ali ela não consiga, em tempo hábil, se desenvolver, fazer todo o manejo que ela precisa para o estresse, porque às vezes a empresa também não tem a contrapartida dela. Então a gente tem esses dois atores aí nesse processo quando a gente fala em tratamento de burnout. Tá? E por isso que eu trago esse assunto aqui, porque, de novo, você que é profissional de RH, você que está na frente da saúde ocupacional, que cuida de pessoas, você que é um psicólogo organizacional, a sua atuação é fundamental nesse processo, de olhar para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, nas equipes, na empresa como um todo, de observar e escutar bem as pessoas para entender o que nesse ambiente pode estar sendo um gerador, um fator de risco para o burnout e que vocês possam de alguma forma influenciar isso positivamente, levar esse assunto para a pauta, de alguma reunião estratégica, justamente para entender aonde que precisam ser feitas as arestas para receber, às vezes, esse colaborador de volta. Ou se não for para receber esse colaborador, mas para proporcionar um ambiente mais saudável para as pessoas que estão ali também. Então, o colaborador, ele faz a parte dele buscando esse tratamento em paralelo com o psiquiatra ou com o psicólogo, mas a empresa ela também tem essa corresponsabilidade, ok? E aí a gente tem duas perspectivas aqui muito importantes para a gente olhar, que é a perspectiva organizacional e a perspectiva da saúde mental. O organizacional é muito no sentido do que o burnout impacta no resultado da organização, no absenteísmo, na produtividade, no presenteísmo também, porque às vezes as pessoas estão ali só de corpo presente, na verdade elas estão em muito sofrimento, preocupadas com outras coisas, querendo estar em todos os lugares, menos naquele lugar ali. Só que por uma necessidade elas estão ali. E muitas pessoas, isso já existem pesquisas, elas sofrem de burnout, só que elas continuam trabalhando e muitas delas às vezes não estão em tratamento. Então olha o quanto essa pessoa pode explodir a qualquer momento. E ela explodindo vai fazer mal para ela e vai fazer mal para a organização, além de fazer mal para as pessoas que estão ao redor dela. Eu não falo só da equipe, mas eu falo inclusive das pessoas, dos familiares, com quem ela convive. Então ela vai adoecer de uma forma tão grande, esse processo, esse sofrimento acaba sendo tão grande que ela não aguenta mais e ela explode. Por isso burnout, por isso esse nome. Tá? Então é bem importante a gente olhar por essa perspectiva organizacional, principalmente quando estamos dentro da organização e podemos ser agentes transformadores, para melhorar esse ambiente de trabalho, para melhorar as metas, para melhorar as possibilidades, as condições de trabalho para esses profissionais que estão ali. E aí, quando a gente fala da perspectiva da saúde mental, é muito no sentido de olhar para a pessoa como um todo, essa pessoa na sua relação com as outras pessoas também, com ela mesma, com a sua própria saúde, com as perspectivas internas que ela tem, com o equilíbrio dela, com a vida saudável desse profissional também, mas muito no sentido biopsicossocial, todas as áreas aí da sua vida relacionada que tem o impacto da saúde mental. Então, sempre olhar nessas duas perspectivas. A partir do momento que a gente tem esse olhar, enquanto profissionais que estamos dentro das organizações, olhando para isso, ou até mesmo consultores que trabalham com as empresas, com as organizações, podem também desenvolver esse olhar justamente para que as pessoas, para que a gente possa contribuir, para um ambiente de trabalho mais saudável, para condições de trabalho mais saudáveis também, evitando o burnout dentro das nossas empresas.
E quando a gente faz esse papel, evitando esse problema, né, porque é um problema muito sério para a pessoa, mas também para a organização, porque ela pode ter problemas judiciais, ter que pagar indenizações em função disso. Quando a gente mostra o nosso papel, né, e o quanto a gente age estrategicamente nesse assunto, a gente vai ampliando a nossa possibilidade de atuação dentro da organização, né? A organização, as pessoas já olham para a gente de uma outra forma também. Só que para isso a gente tem que entender bem o que se trata, né? De que se trata o burnout, né? O que é isso? A gente precisa estudar um pouco mais sobre esse assunto, né? A gente precisa discutir sobre isso com as pessoas, a gente precisa entender qual é o nosso cenário também e uma série de outras questões aí que estão pela frente. Mas aqui de novo eu queria reforçar o nosso papel enquanto agente transformador desses locais de trabalho, dessas condições de trabalho que a gente está envolvido. De novo, porque burnout não é uma doença, uma responsabilidade só do colaborador, né? Só da pessoa, do indivíduo. Ele pode estar relacionado aos recursos internos desse indivíduo, mas também da organização, né? Então, quando a gente tem, perceba assim, quando nós temos um colaborador diagnosticado com burnout, ou às vezes a gente não tem esse colaborador com esse diagnóstico, mas a gente percebe que algumas coisas no nosso ambiente de trabalho não estão boas, as pessoas estão apresentando sintomas diferentes, é importante nós estarmos atentos. Porque se for diagnosticado burnout, a nossa organização ela também é uma organização doente. Ela também tem a síndrome, ela também carrega isso. Por quê? Porque ela apresenta fatores de risco para burnout, para que leve as pessoas a esse sofrimento, né? A esse nível de sofrimento. Então é muito importante nós olharmos para isso como um todo, né? E levarmos esse assunto assim de uma forma muito séria à frente para as pessoas que podem nos entender, que podem receber esse assunto e podem ir conosco à frente para que melhores condições de trabalho a gente possa ter, para que melhores ambientes de trabalho a gente possa ter e para que a gente possa ter os nossos melhores profissionais com o melhor que eles podem oferecer para nós dentro da nossa empresa, né? Porque o resultado vai ser sempre da organização também. E no final das contas, a gente precisa olhar isso tudo justamente porque é ruim para o indivíduo, é ruim para a empresa e a conta no final, quem pode pagar é a organização, né? Porque se isso for realmente comprovado, realmente entrando como uma doença ocupacional, a organização precisa responder por isso. E às vezes não é só uma resposta de justificativas e tudo mais, mas é dinheiro mesmo, né? A empresa às vezes vai ter que pagar por esse ambiente insalubre, por esse ambiente tóxico que ela está oferecendo para o seu colaborador e ela vai precisar apresentar também alternativas para melhorar isso, ou então vai adoecer todo o seu quadro de colaboradores, né? E o nosso papel é ajudá-la a justamente olhar para esse tema e trabalhar para a prevenção dele, e não só quando acontece algum caso de burnout, a gente reagir a esse caso e fazer alguma coisa. Claro, se a gente não fez nada até o momento, a gente vai ter que fazer alguma coisa sim, mas o objetivo, né, a ideia é que é justamente a gente trabalhar de uma forma mais proativa, promovendo a saúde mental no nosso ambiente de trabalho. E aí, você está disposto a fazer parte desse papel, né? Esse papel faz parte da sua atuação profissional hoje? Fala aqui para mim, escreve aqui para mim nos comentários, eu vou adorar saber como é que é o seu mundo do trabalho, tá bom? Então nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!